Beleza, galera? Boa noite a todos vocês que estão conectados conosco, conectados aqui com o canal Educação. Eu sou o professor Tércio Câmara, já está aparecendo aqui para vocês, tá? E a gente sabe que toda quinta-feira, das 21h45 às 22h30, nós temos um encontro marcado sempre, não é verdade? Então, nós estamos aqui mais uma vez, terceira série do ensino médio, para a gente poder trabalhar aquela aulazinha de biologia, tá? Então, nós temos aqui, na terceira série do ensino médio, nós vamos estudar na nossa aula de hoje o assunto organizando a diversidade dos seres vivos. Vamos tratar especificamente de bactérias, tá? Especificamente de bactérias. Então, é super importante que você tenha esse conhecimento acerca das bactérias. Hoje são 8 de setembro de 2022, tá? Tá aí, então, a nossa cartelazinha de abertura, objeto de conhecimento, organizando a diversidade dos seres vivos, bactérias. Objetivo, compreender a importância biológica das bactérias, suas principais características, sua correta classificação e o seu modo de reprodução. Só lembrando que ao término desse conteúdo, a gente sempre faz questões, lembra? E eu deixo aí uma questãozinha para você, uma questãozinha para casa, tá bom? Bom, galerinha, vamos lá então? Vamos começar pelas características gerais das bactérias? Porque, veja, se eu não conheço quem são as bactérias, eu não tenho como dar continuidade ao estudo delas, né? Não tem como. Então, bactéria, galera, é um organismo unicelular, tá? É um organismo unicelular, procarionte, né? Então, um ponto importante que você precisa saber, é um organismo unicelular, é um organismo procarionte, né? Beleza? É um ponto importante. E aí, o fato de ser procarionte tem aí uma coisa super interessante. Porque apenas organismos do reino Monera são procariontes. Ninguém mais é procarionte, tá? Ninguém mais é procarionte. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Aqui, pronto. Beleza. Tá aí, bacana, passando. Pronto, tá aí. Então, organismos procariontes só tem do reino Monera, tá? Podem ser aeróbios ou anaeróbios. Nós vamos ver bactéria aqui que não resiste à presença de oxigênio. E vamos ver bactéria que gosta de oxigênio. Bactérias que dão valor a um oxigêniozinho. E outras que não podem nem estar na presença de oxigênio, tá? Então, nós temos os dois casos aí, seres aeróbios e seres anaeróbios, né? Nós temos seres heterótrofos e também autótrofos, tá? Possuem parede celular composta por peptidoglicano, e aqui eu quero fazer uma observação, é que, na verdade, peptidoglicano é o nome dado ao carboidrato associado a um peptídeo encontrado na parede celular de bactérias. Você não vai encontrar, por exemplo, peptidoglicano em outros seres que possuem parede celular, nem fungo, nem vegetal, você não vai encontrar. Você só vai encontrar isso em bactérias. Exemplos de representantes desses seres, desse reino: arqueias, bactérias, cianobactérias antigamente chamadas de águas azuis, e dizer também que são organismos que apresentam a capacidade, a gente vai ver aqui ao término da nossa
aula de hoje que a gente tem uma importante característica que é a característica relacionada ao fato de serem causadoras de doenças. Você vai pensar, mas, professor, peraí, tudo bem, e se a gente observar uma característica dessa, por que a gente diz que ela é importante? Por uma razão, é que quando a gente fala de doenças, se a gente conhece a doença, fica mais fácil para tratar, não? Por isso que é importante. Olha a estruturazinha de uma bactéria como é simples. Olha aqui. Então, eu tenho aqui o flagelo, tá? Olha isso. Eu tenho a parede celular. Essa parede celular, ela é composta de peptidoglicano, como eu falei agora há pouco, tá? A membrana plasmática, beleza? Nós temos o material nuclear, lembrando que esse material nuclear, ele está livre no citoplasma, tá? Lembrando isso. Por quê? Porque se a gente não souber disso, de que esse material genético, ele está livre no citoplasma, vai ficar um tanto complicado. Né? Porque isso é o que caracteriza o organismo procarionte. Tranquilo? Bom, como que eu faço a divisão desses carinhas aqui? Eu divido em 3 grupos importantes. São eles, esses 3 grupos: arqueobactérias, eubactérias e cianobactérias. São esses 3 grupos aí. Arqueobactérias, eubactérias, cianobactérias. São 3 grupos. Arqueobactérias são bactérias extremas, extremófilas. Produzem gás metano, conseguem sobreviver em ambientes cujo pH é bastante ácido, conseguem sobreviver em ambientes de águas fontes termais, temperatura alta. As eubactérias são as mais conhecidas de todas, as que envolvem o grupo com maior número, né, de organismos que nós conhecemos. Nós temos aí os micoplasmas, ou PPLO, né? Pleuropneumonia-like organismo, não tem parede celular, e as gram-positivas e gram-negativas com parede celular. Beleza? Por fim, nós temos as cianobactérias, que são as chamadas algas azuis. São algas que têm capacidade de fazer fotossíntese. Se tem capacidade de fazer fotossíntese, então são capazes de produzir seu próprio alimento. Aqui estão as primeiras que eu falei, ó. São anaeróbias, né? Não utilizam oxigênio. Característica clássica das arqueobactérias. Habitam ambientes extremos, como eu falei, né? Fontes termais, locais com pH muito baixo. pH muito baixo quer dizer que o ambiente é ácido, né? Produtoras de metano, tudo isso aí são exemplos de arqueobactérias. Olha os micoplasmas, também chamados de PPLO, né? Sigla PPLO. Não apresenta parede celular, já tinha dito isso para vocês. São as menores células conhecidas, são heterotróficas, são encontradas em esgotos, né, no solo, por exemplo, capazes de realizar o parasitismo intracelular. Opa, peraí, calma, porque aqui eu tenho um ponto importante. Parasita intracelular que eu conheço é vírus. Mas o vírus é parasita intracelular obrigatório. Essas bactérias aqui, né, os micoplasmas, ou PPLO, elas também são parasitas intracelulares, porém não obrigatórios. Existe uma diferença. O vírus tem que estar dentro da célula
Do contrário, ele sequer é considerado como ser vivo. Tá? Então ele tem que estar dentro da célula. Show? Show de bola? Muito bem. Passando, cianobactérias, também conhecidas como algas azuis, né? Esses caras, eles são conhecidos como a capacidade de fabricar o próprio alimento, de produzir o próprio alimento, né? Porque são autotróficas, porque apresentam clorofila, né? Então tem capacidade de fazer fotossíntese. E se fazem fotossíntese, são autótrofas ou autotróficas, né? Armazenam lipídios, proteínas e amido, né? Capacidade bem diferente aí, né? Capacidade de armazenar, inclusive o amido, é uma capacidade um tanto diferente, né? Armazenar o amido é uma capacidade um tanto diferente. São fixadores de nitrogênio. Fixador de nitrogênio? Sim. A gente vê isso aqui lá no ciclo do nitrogênio. Lá no ciclo do nitrogênio, a gente vê isso aqui acontecendo. Ciclo do nitrogênio, tá? Beleza? Como eu classifico as bactérias? Cara, essa classificação é interessante, porque ela normalmente leva em consideração, sabe o quê? O fato de ter uma estrutura, formato do corpo. Dessa forma, eu posso ter o quê? Bactérias esféricas, chamadas de cocos, bactérias compridinhas, em forma de bastonetes, chamadas de bacilos, bactérias que são espiraladas, chamadas de espirilos ou espiroquetas, né? São um pouquinho mais alongadas. Em forma de vírgula são os vibriões, né? Você vai ter aí em forma de 2 cocos, diplococos, em forma de 8 cocos, formando um cubo, são as sarcinas. Enfileiradas são os estreptococos. De maneira em formato de cacho de uva, são os estafilococos, né? No caso do estreptococcus aí, o beta-hemolítico que é encontrado na garganta. Staphylococcus aureus, que é um tipo de infecção de bactéria bastante resistente a antibiótico, tá? A gente tem aí os diplobacilos, nós temos aí os streptobacilos. O fato é que alguns desses caras eu mostrei para vocês aqui, ó. Olha aí a forma. Fica bem legal de você perceber isso daí, tá? Bem legal. Tá aqui, ó. Cocos, né? São alguns exemplos. Esporos bacterianos, que são formas resistentes em relação ao meio ambiente. Olha os diplococos aqui, né? São 2 cocos ligados. Mostrando aqui bactéria flagelada. Olha o tal do Streptococcus beta-hemolítico, como é que é a forma dele, encontrado na garganta. Olha o causadorzinho da cólera aqui, ó, vibriões. Olha o carinha que é resistente a antibióticos, Staphylococcus aureus. Aliás, bem resistente, né? Olha os bacilos. Ou seja, nós temos várias formas desses caras, várias. E é importante que você conheça, tá bom? Com relação ao processo de reprodução, aí a história é um pouco diferente. Por quê? Vamos lá, para a gente poder entender isso aqui. É que a reprodução em bactérias, ela pode acontecer, apesar de serem organismos simples, porque são, né? São os mais simples, são unicelulares, são procariontes, mas eles têm capacidade de reprodução assexuada, o que era de se esperar devido à sua simplicidade, é óbvio, mas também reprodução do tipo sexuada. Mas professor, sexuada?
em bactérias. Lembra, semana passada nós estudamos um pouco sobre reprodução. E nós vimos que reprodução sexuada não é porque tem sexo, mas porque tem troca de gametas e mistura de material genético. Não tem nada a ver com o fato de ter sexo ou não. Tá? Então, cuidado com essa informação. Então, veja lá. Assexuada, bipartição ou cisparidade. É o mais comum. É quando você tem uma célula, como essa, por exemplo. Como a célula representa o próprio organismo, porque ele é unicelular, então a célula representa o próprio organismo. O organismo é representado pela própria célula. Quando essa célula se divide, o organismo se reproduz. Quando a célula se divide, o organismo se reproduz. Então você tem a geração aqui, ó, célula quase se reproduzindo, praticamente reproduzida, e olha aqui ela totalmente reproduzida. Quando ela se reproduz, é o caso aqui, a célula se reproduzindo, a bactéria também se reproduz. Quando a célula se divide, a bactéria se reproduz, porque é um organismo unicelular. Beleza? Mas nós temos também, como eu falei, a reprodução sexuada. E por ser reprodução sexuada, ocorre recombinação genética. E, professor, então eu acho que é daí que surge o processo de recombinação. Eu acho que é daí que surge o processo de recombinação. Vamos analisar um pouco? Leva à formação de novos indivíduos com características diferentes, resultantes da mistura do material genético. Isso pode acontecer de 3 formas: por transformação, por transdução e por conjugação. Vamos ver essas 3 formas como é? Vamos ver uma delas que é a transformação. Tá aqui, ó. A transformação ocorre quando existe transferência do material genético. Ou seja, uma determinada bactéria morreu, fragmentos de seu material genético ficam naquele local. Outras bactérias vivendo naquele local acabam absorvendo esse material genético. Uma vez esse material genético seja absorvido, está aqui ele passa a ser incorporado no material genético principal da bactéria, não é no plasmídio, no DNA principal. E olha a consequência, está aí a bactéria com o seu novo material genético incorporado. E aí eu pergunto, e se esse novo material genético incorporado aí pela bactéria for, por exemplo, né, um pedaço de gene, ou um gene, ou mais de um gene, um pedaço do DNA maior do que um gene, que contenha a informação que confere a essa bactéria resistência antibiótica. Como é que fica? Me diga aí. Me diga aí. Como é que fica a situação? A bactéria agora, então, ela passa a ter, essa nossa bactéria que incorporou esse pedaço de material genético, passa a ter uma resistência também. Então, é assim que surgem bactérias resistentes. Uma outra forma é a conjugação. A conjugação bacteriana é uma forma de reprodução sexuada, onde você tem a junção de 2 bactérias, tá? Que tem, através disso, formam uma coisa chamada pile, ou pilibacteriana, ou pilissexual, tanto faz, que é uma ponte citoplasmática existente entre 2 bactérias, por onde o material genético vai passar, ele vai passar exatamente aí. Troca, portanto, de material genético, e aí essa bactéria, estas bactérias, passam a terem uma configuração genética diferente.
sem reprodução sexuada. Por quê, professor? Porque tem participação de material genético. Beleza? E, por fim, a transdução, né? É a outra forma de reprodução sexuada. Onde você tem um vetor, não é? Esse vetor, quase que na totalidade das vezes, é um vírus, que quase na totalidade das vezes é o bacteriófago, que é um vírus já conhecido que ataca a bactéria. O que ele faz? Como ele é um parasita intracelular obrigatório, ele entra na célula, incorpora seu material genético ao material genético da célula hospedeira, tá? Uma vez que isso acontece, ele provoca lise bacteriana, ele provoca lise na bactéria. Uma vez que isso acontece, ele passa a infectar novas bactérias, e essas novas bactérias infectadas, elas passam a ter seu material genético modificado, uma vez que esses vírus, para poder sobreviver, para poder reproduzir, para poder manter a atividade vital, ele precisa ter seu material genético incorporado. Material genético este que ele pegou de outras bactérias. Beleza? Show? Show de bola. Vamos para algumas doenças agora, gente? Vamos lá? Vamos falar sobre elas? Então, nós temos aqui o botulismo, né? Nós temos aqui o botulismo. O botulismo, professor, isso tem a ver com aquela toxina botulínica aplicada nos pacientes, lá na odontologia, na dermatologia, como forma de diminuir as linhas de expressão do rosto? Resposta, sim. Mas lá se aplica o produto de seu metabolismo, que no caso é a toxina botulínica, produzida pela bactéria Clostridium botulinum, tá? Botúlio. E nesse caso, a bactéria é problemática. E, professor, eu tenho medo disso daí me dar problema, gerar, inclusive, matar o indivíduo. Isso só vai acontecer se você tiver com a bactéria, que pode levar o indivíduo à morte. Mas, se for, né, ao invés da bactéria, apenas a substância, não tem problema nenhum, tá? Onde é que eu encontro a bactéria? Alimentos enlatados que estejam estufados. É o quitute, a sardinha, né? Que você vai encontrar lá, que estão, vamos dizer, todo estufado por causa da bactéria, da presença lá da bactéria que provoca a produção da toxina botulínica. Pode provocar paralisia muscular, pode levar, inclusive, o indivíduo a óbito. Hanseníase ou lepra, Mycobacterium leprae. A lepra era uma doença, ainda na época de Jesus Cristo, era uma doença que era considerada extremamente, normalmente contraída por pessoas que vivem em ambientes que não estão relacionados com o indivíduo com a condição social melhor, normalmente à margem da sociedade, e essas pessoas ali mesmo ficavam quando tinham um diagnóstico de lepra. Hoje a gente chama, de maneira menos pejorativa, o nome hanseníase, né? O bacilo de Hansen, ou Mycobacterium leprae, tanto faz. Como que é feito a transmissão da doença, professor? Através do contato direto com secreções do doente, através de contaminação. Ela também pode ser feita de pessoa para pessoa, através da pele, da mucosa, você pode passar a bactéria. Agora, se a pessoa tem hanseníase, isso aconteceu naquela época, gente, devido à alta possibilidade de contaminação. Se você está tomando a medicação, fique tranquilo, você não transmite a doença, tá?
Você vai ter aí lesões cutâneas, perda de sensibilidade em determinadas áreas, manchas na pele, tá? Essa é perigosa, meningite meningocócica. Essa é perigosa. Por quê? Porque nós estamos tratando de uma doença que pode levar facilmente o indivíduo ao óbito. A Neisseria meningitidis, que é a bactéria que causa a meningite, você tem meningite de origem viral, você tem meningite de origem bacteriana, você tem meningite de origem traumática. Viral e traumática normalmente possuem evolução benigna, mas a bacteriana não. A bacteriana normalmente tem evolução maligna. É bem perigosa, não é? Indivíduo tem febre alta, dor de cabeça, rigidez no músculo da nuca. Por isso aquele teste simples de encostar o queixo na região do tórax é mais fácil de você diagnosticar. É claro, muito embora o diagnóstico deva ser feito por um médico, né? E principalmente o fato de fazer exames específicos. Agente etiológico causador do tétano, Clostridium tetani, é uma bactériazinha anaeróbia, ela não sobrevive na presença de oxigênio. Por isso que o ferimento causado por metal enferrujado tem que ser bastante profundo. Do contrário, ela vai morrer por causa da presença de oxigênio. Gente, tétano leva à morte, né? Forte contração muscular, parada respiratória e cardíaca, febre intensa, dor muscular, então é preciso ter cuidado, tá bom? Mas tem vacina, né? Galera, vamos lá então, quando a gente finaliza nossa parte teórica. Primeira questão está na tela, eu vou querer a participação de vocês. Diz o seguinte: as bactérias são seres vivos que, na maioria das vezes, são associados a doenças e decomposição da matéria orgânica, como, por exemplo, de alimentos. Entretanto, sabemos que elas também são úteis aos seres humanos. A respeito da estrutura desses seres, marque a alternativa que não indica uma característica presente em bactérias. 2 minutos e eu volto com o gabarito e o comentário. Até já. Bem, galera, muito bem. Se você colocou como gabarito a letra E,
Acertou. Não possui membrana plasmática. Gente, tem um erro aí. Tem um erro. Bactéria não possui membrana nuclear. Membrana plasmática, toda célula possui. Então, eis aí o erro. Beleza? Show! Questão 2. Sabemos que as bactérias possuem uma grande variedade de formas e modos de vida, sendo que algumas vivem solitárias e outras formam colônias. Podemos classificar as bactérias de acordo com seu formato e agrupamento. Marque a alternativa que contém apenas formas de bactérias. Ou seja, que só tem bactérias aí. Forma de bactérias, modelo de bactérias. 2 minutinhos e eu volto. Até já. Beleza, galera. Tá aí então. Se você colocou como gabarito a letra A, acertou. Professor, o que está errado na B? Bacteriófago é vírus. O que está errado na C? Flagelado é protozoário. Aqui também, aqui também, aqui também. O que está errado na E? Radiolários é porífero. Ou seja, aí tem um monte de coisas erradas, nos dando, portanto, como gabarito apenas a letra E. Beleza? Show de bola! Lindo e maravilhoso. Então vamos lá, continuando com a nossa questão. Gente, você precisa ter um pouco de cuidado na hora da prova. Terceira série do ensino médio está mais voltado para o Enem, não tem jeito, tá? Então é preciso ter um pouquinho de cuidado em relação a isso. Em média, por cálculos, pela quantidade de questões, dividido pelo tempo que você tem, né, o tempo dividido pela quantidade de questões, você tem em média no Enem, volta para mim aqui, Delbaldi, em torno de 3 minutos, mais ou menos, para cada questão. Obviamente que existem questões que você pode demorar um pouco mais, outras que você pode demorar um pouco menos. Então, você tira um pouquinho de tempo daquela que você demorou menos e coloca naquela que você vai demorar mais. Isso é normal acontecer, tá? Beleza? Mas você tem que saber administrar, aprender a administrar seu tempo. Então, vamos para cá, questão na tela. Diz assim, sabemos que além do DNA cromossômico, a bactéria possui plasmídios.
tá? E é verdade. Ele está dizendo o seguinte: marque a alternativa que indica corretamente o que é um plasmídio. Eles querem saber o que é um plasmídio, né? Eu falei na nossa aula de hoje, basta voltar. 2 minutinhos e eu volto, comentando essa questão, até já. Muito bem, galera, tá aí. Então, gabarito correto para essa questão, letra D de dado. Pequenas moléculas de DNA circular. O que é plasmídio? Molécula de DNA circular que provavelmente se desprendeu do DNA principal, tá? E que tem ali alguns genes que podem sintetizar ou não, tá? E só lembrando que o plasmídio é aquele DNAzinho que a gente utiliza lá na biotecnologia para quê? Para inserir novos genes, formando aí, portanto, o DNA recombinante. É exatamente esse carinha aí, ó, o plasmídio. Por isso a importância grande dele, tá? Então tem que ter cuidado, porque o plasmídio você tem que saber o que é. Plasmídio é um pedaço de DNA circular, tá bom? Tranquilo? Então vamos para cá, galera. Vamos para a próxima. Questão 4, hein? Um organismo unicelular, sem núcleo diferenciado, causador de infecção em ratos, provavelmente será. Provavelmente será o quê? Esse organismo será o quê? 2 minutos e eu volto. Até já.
Beleza, galera. Tá aí então, ó. A nossa quarta questãozinha que está definindo aí um ponto importante nessa questão. O que está definindo? O fato de dizer aqui, ó, sem núcleo diferenciado. Pronto. Isso matou, cara, porque se é sem núcleo diferenciado, é porque nós estamos falando de um organismo que procarionte. E organismo procarionte só pode ser bactéria. Então, letra A. Beleza? Vamos para a quinta questão? Essa questão aí, tá? Eu vou deixar para você copiar. Então, o reino Monera é composto dos seres mais abundantes do planeta, também conhecidos como micro-organismos, pois todos são unicelulares e microscópicos. Apresentam também a ausência da carioteca, sendo, portanto, classificadas como procariotos. Os grupos que compõem o reino Monera são... 1 minuto só para você copiar, não é dar a resposta. Essa é para casa. E eu volto. Até já. Beleza, galera? Tá aí. Deu tempo suficiente para você copiar. Beleza? Tempo suficiente para copiar. Essa ficou para casa para vocês, pessoal. Infelizmente, nosso tempo não nos permite mais continuarmos. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje sobre bactérias. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau.